Melhor dia para todos nós. Bom dia a todos. Você do Facebook, você do YouTube. Estamos juntos e misturados. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. Porque a Igreja de Cristo, ela é espiritual. A Igreja de Cristo não é mais quatro paredes, um teto em cima. É onde estiver duas ou mais pessoas reunidas, é a Igreja de Cristo. E nós estamos unidos, porque nós não estamos unidos fisicamente, mas espiritualmente. Amém? Então sejam todos bem-vindos neste domingo de manhã. E vamos para mais uma ministração de crescimento, né? De fortalecimento para nossas vidas espiritual e não carnal. Porque o Evangelho de Cristo, ele foi nos dado, não foi para nos salvar, porque salvo nós já viemos do céu salvo, né? Foi para educar essa carne, essa matéria humana. Essa matéria humana, ela precisa de educação. Então, o Evangelho, ele nos educa, né? Ele nos educa e nos faz viver nos caminhos certos. Amém, meus amados? Então, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Dá um like nesse vídeo. Meu amado, se inscreva neste canal lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e assim alcançar outras pessoas que ainda não conhecem uma palavra dessas, meus amados. Por onde eu ando, eu vejo tantas pessoas ainda no engano, defendendo um engano, né? E foi por lá que eu encontrei esse vídeo no YouTube, um vídeo deste no YouTube. E aquilo me chamou muita atenção, que eu vi que era uma palavra diferente, né? Eu vi que na palavra não tinha braganha, não tinha medo. Então, meus amados, se inscreva nesse canal do YouTube, para que o YouTube venha entender que ele precisa se expandir e alcançar outras redes, outras pessoas. Amém? E vou pedir também para você abrir a sua Bíblia e a sua mente, porque se você abrir a Bíblia, não abrir a mente, porque é isso que tem acontecido no meio religioso, as pessoas abrem a Bíblia, mas não abrem a mente, e não adianta nada. Se não abrir a mente, não adianta nada. Então o tema do nosso estudo de hoje, da nossa ministração, é cortados pela graça. Esse é o nosso tema, né? Cortados pela graça. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, esta palavra da graça, ela tem nos cortados, ela tem nos feito enxergar a verdade. Esta palavra, ela tem nos penetrado nas juntas, nas medulas, tem dividido o que é certo, o que é errado. Essa palavra, ela tem nos mostrado tudo quanto que é de errado que encontramos aqui nessa Bíblia. E cada dia nós vamos, eu por exemplo, né, cada dia eu vou descobrindo mais coisas do que realmente é este livro chamado Sagrado. E para você que ainda não sabe, a Bíblia Sagrada, a Bíblia original dos judeus, eu sei que o tempo evolui,
né? E as pessoas vão se adequando. Mas até onde eu sei, os judeus, quando lia ou quando lê a Bíblia Sagrada deles, que não é esta, eles acham que a Bíblia, aquele livro é tão sagrado que eles não se atrevem nem ficar pondo a mão, assim como nós fazemos aqui, né? Eles usam uma varinha de ferro, de alumínio, né? Para apontar, tipo uma mãozinha assim de alumínio. Aí eu começo a entrar na mente deles. Eles consideram tão sagrado, e eu não vou dizer que não é, né? Que em vez de você ver a mão da pessoa, quem foi que fez o homem? Foi Deus. Então, se existe, qual é o mais sagrado? É a mão do homem que Deus fez, ou a varinha de alumínio que foi feita numa fundição? Lógico, a mão do homem. Então você já vê que há uma confusão, há uma mistura de crença. Você vê que é tudo uma crença, umas doutrinas que não tem nada a ver com Deus, né? Aí vamos falar dessa aqui. E essa aqui, que a turma chama de sagrado, é uma Bíblia toda misturada, puseram ela no liquidificador. Então isso aqui está tudo misturado, né? Isso eu já expliquei para vocês, que isso aqui está tudo misturado. Os livros estão todos fora de ordem, né? Porque para estar em ordem, teria que vir do primeiro a ser escrito ao último. E não está assim, está misturado. Tem o primeiro está lá na frente e o último está lá atrás. Você está me entendendo? Então está todo misturado. Então, meus amados, é preciso, se nós não tiver uma palavra que corte, que vá iluminando os nossos olhos, nós viramos simplesmente religiosos como há por aí. Porque é o que tem por aí, religiosos. Pessoas defendendo religião, como se Deus tivesse tido a religião, como se Deus tivesse criado uma religião. Deus não criou religião, mas o povo defende a todo preço as suas religiões. E principalmente as pessoas que ficam lá em cima, num local chamado altar, porque a igreja de Cristo ela não tem altar. O altar da igreja de Cristo é a nossa mente, onde Cristo ministra na nossa mente. Amém, meus amados? Então, nós precisamos entender isso aqui. Nós não terminamos de ler o versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante, né? Da onde nós tiramos o nosso tema. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Por exemplo, essa aqui, ó, a Bíblia foi escrita em grego. E os romanos, já é para só em saber quem foi que traduziu isso aqui, já é para ficar de orelha em pé, porque quem traduziu aqui foram os romanos. E os romanos traduziram errado. Olha um errinho que tem aqui, ó. Cadê no versículo 12? É mais cortante do que... mais cortante do que, aqui não era para ter do que qualquer espada, mas não, de 2 gumes, né? A palavra ela é cortante como uma espada de 2 gumes.
e divide a alma e espírito, juntas e medulas e apta para discernir. É isso que dentro das religiões não está acontecendo. Os pastores, os que estão lá em cima do local chamado altar, não têm discernido, estudaram, mas como não estudaram com o Espírito Santo, estudaram com homens, não têm discernido e Deus não permite. Deus não permite, está aqui escrito, que Deus não permite a pessoa que se alimenta da velha aliança entender a nova aliança. Entender a nova aliança. Então tem umas religiões por aí que entendem meio a meio. Mas aqui não é um fusquinha meia a meia. Aqui ou é 100% ou não é nada. Então, como ele só entende meia a meia, é nada, né? E tem umas outras que não entendem nada mesmo. Principalmente umas grandes, umas mais conhecidas que nós temos em nosso país. Universal, R.R. Soares, Valdomiro. Essas grandes que tem por aí, você vê que elas não entendem nada. E o povo, e o incrível, o povo não nota. Você vê que Deus não permite que eles entendam o Evangelho e não permite que aqueles que estão ali dentro, buscando ali dentro, também não entendam nada. E vão seguindo no caminho errante. A ponto de dividir alma e espírito juntas, medulas, e é apta para discernir o pensamento e propósitos do coração. Propósito do coração. Quando nós encontramos esta palavra, coração, aqui na Bíblia, a maioria delas, eu não vou dizer todas, mas 80% da palavra coração que aparece aqui na Bíblia está falando como é que chama? De sabedoria, de entendimento. Né? Então, meus amados, é esta palavra que nós vamos adentrar hoje. Uma palavra cortante que vai nos mostrar, vai dividir juntas, médulas, tudo, para ficar simplesmente a graça de Cristo. É isso que tem nos fortalecido, né? E nos mostrado quem é o nosso Deus de fato e de verdade. Nós estamos em Hebreus capítulo 4, vá até o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 18 e 19. Meus amados, se você tiver paciência, eu vou ler isso dentro do primeiro versículo. Porque se nós for lá para o 18 e 19, nós vamos ler texto só. E eu quero ler para você textos e contexto desse capítulo aqui, para que nós cheguemos à conclusão, né? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, presta atenção, nós temos que ler prestando atenção, porque os cães gulosos desses locais com placa na frente chamada igreja, eles têm defendido o dízimo a qualquer preço, e levando para fazer as pessoas que têm frequentado lá acreditar que ela realmente tem que dar o dízimo, né? Então é preciso que nós
textos e contexto para nós saber, porque eles diz que até Abraão deu dízimo, mas aqui já está falando, Abraão vinha de uma guerra. E o que nós entendemos aqui, naquela época, quem saía para uma guerra e ganhava a guerra, dava uma parte daquilo que segundo era, não sei se era 10%, mas dava uma parte ao rei, né? Dava uma parte ao rei, não, dava uma parte para o rei, o dominante daquela terra ali, né? Que no caso aqui seria Melquisedeque, né? Abraão foi, lutou, venceu, e daqueles despojos, você vê que não foi a palavra não diz que Abraão deu dos despojos da herança dele, dos valores que ele tinha, os bens que ele tinha. Não, aqui diz que Abraão deu dos melhores despojos da guerra. Porque isso aqui é uma sombra, né? É uma sombra dos levitas que ia aparecer lá na frente. Muitos, centenas de anos na frente ainda. Pois aqui já é uma sombra dos levitas. Não existia levita aqui. Aqui não existia levita. Nessa época aqui, não existia levita. E para quem Deus ordenou dar o dízimo? Ao levita. Então, era uma sombra do que ia acontecer lá na frente. Voltava da matança dos reis e o abençoou. 2. Para o qual também Abraão separou, para Melquisedeque, Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente, separou o dízimo de tudo, né, do despojo da guerra, separou de tudo, né? Primeiramente se interpreta rei de justiça. Rei de justiça, se interpreta rei de justiça. Por que rei de justiça, meus amados? Era Deus na terra. Era Deus na terra. Se você vê a passagem mais lá na frente, Melquisedeque era Deus na terra como Pai. Então Deus se manifestou na pessoa de Melquisedeque como Pai. Então Deus já se manifestou 3 vezes e não vai se manifestar mais. Se manifestou em Melquisedeque como Pai, se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré como Filho e está manifestado nas nossas vidas como Espírito Santo. Amém? Você aceita isso? Porque eu aceito. Deus de justiça, depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei de paz. Deus é paz. 3, sem pai e sem mãe. Você vê que vai ver a genealogia dele, que não era um homem, era Deus manifestado, e Deus não fez o povo saber porque não havia necessidade. Mas Jesus de Nazaré, como filho, tinha necessidade, porque as escrituras, desde o princípio, já dizia que ele um dia ia se manifestar como filho. Também rei de Salém, ou seja, rei de paz. 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Então está claramente que era Deus manifestado como Pai. Fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho. Semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote permanente.
permanente. Então, Deus é o nosso sacerdote. Deus é o nosso sacerdote permanente. Na lei havia mudança, um morria, tinha que se levantar outro sacerdote. Mas Deus não, é o nosso sacerdote permanente, não muda. Versículo 4: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado, presta atenção, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos da guerra. Era dos despojos da guerra que ele tirou. Abraão não tirou do dele, tirou dos melhores despojos da guerra, porque dá a entender que já era um tipo de uma lei que existia ali, né? Que lá, dentre outros reis também, quando você vê a história lá do Velho Testamento, a história de outros reis, quando eles venciam a guerra, eles também doavam a parte daquele despojo para os levitas. Os melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, então qualquer pessoa que receber dízimo hoje é um estelionatário, porque não é um levita, é um estelionatário, não é um levita. Dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio. Tem mandamento de recolher. Então, quem era que tinha mandamento de recolher dízimo? O sacerdócio levita. Não é baiano, não é português, é levita. Então, por isso, meus amados, quando a gente bate nesses cães, a gente bate até ouvir eles miar, né? Bate até o gato morto morrer e viver miar de novo. Eles tomarem vergonha na cara, ler a Bíblia direito para o povo que não entende da Bíblia. Dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem mandamento, era um mandamento que foi anulado no ano 70. Tem mandamento de recolher de acordo com a lei, A lei ela foi abolida no ano 70, a lei não valeu mais nada. De acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha estes descendido de quê? De Abraão. 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui. Entretanto, aquele cuja a genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo, porque era uma sombra, né? Recebeu o dízimo de Abraão e abençoou que tinha as promessas, 7, evidente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens, mortais os que recebem dízimo. Porém, ali, na graça, quando a graça viesse, não era homens. Ali, aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque, né? Que vive, é por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Aliás, perdão, se eu voltar um pouco atrás, quando você vê que você errou, você tem que voltar atrás.
Eu errei aqui numa partezinha aqui, ó, no versículo 9. É no versículo 9? Não, no versículo 8 ainda. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimo, porém ali eu falei a graça, né? Não, eu errei. Perdão. Ali está se falando da lei que ia vir. Os levitas, ia ter os levitas, ali ia ter levita. Então era uma sombra. Era uma sombra. Essa sombra, a luz acendeu na cruz. E no ano 70 encerrou a sombra. Alguma sombra que existia, né? Porque a lei cruzava com a graça. Mas no ano 70 foi tirado fora de uma vez por todas a lei e ficou só a luz. Onde tem luz não tem sombra. Aqueles que testificam que vive 9, assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Pagou, você vê, os levitas, né, pagou-os na pessoa de Abraão. Abraão, onde era vivo, não era. Então, era uma sombra. Porque aquele ainda não tinha, preste atenção, versículo 10, porque aquele ainda não tinha sido gerado, os levitas, não tinha sido gerado por seu pai. Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, ao encontro de Abraão, os levitas não tinham sido gerados. 11. Se, portanto, nós vamos ler até chegar ao 19. 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levita, né? Se o sacerdote levita era perfeito, não precisava Jesus ter vindo e ter sido morto. Né? É o que diz aqui no versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levita, pois ele, baseado ao povo, recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Quem é o nosso sacerdote? Cristo. Os levitas acabou no ano 70. E quem foi que ficou? O nosso sacerdote lá de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Não muda mais. Outro sacerdote, segundo a ordem de quem? Dos levitas, que era sacerdote? Não, segundo Melquisedeque, que era o próprio Deus. Né? Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Abraão, Jesus de Nazaré, Yahshua. Ele tinha alguma coisa a ver com a tribo de Levi que recebia dízimo? Não! Jesus era da tribo de Davi, não recebia dízimo. Como querem pagar dízimo para Jesus hoje? Ó, esse povo, eles não têm mente, eles não têm uma massa cefálica na cabeça. Eles têm um queijo suíço todo furado, que não pensa, não raciocina. 12. Pois quando se muda o sacerdócio, se Cristo não mudou, se Cristo não é o nosso sacerdócio, então os levitas estão aí ainda. Mas cadê os levitas? Não tem mais levita. Né? Pois quando se muda o sacerdócio, é necessariamente há também mudança de lei. Mudou ou não mudou, meus amados, no ano 70?
quando o templo foi abaixo, aonde se levava os dízimos, aonde tinha levita lá para receber os dízimos, acabou tudo. Acabou tudo. Os pastores não lêem isso aqui? Lê. Mas se eles lêem isso aqui para a igreja, liberta a igreja. A mudança de lei. 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. O dízimo pertencia a outra tribo. E Yahshua, Jesus, pertencia a que tribo? De Davi, que não era dízimo, não recebia dízimo. Da qual ninguém prestou serviço. Ninguém prestou serviço ao altar. Meus amados, lê isso aqui para esses caras que dizem que são servos de Deus, que faz a obra de Deus. No altar de Cristo, ninguém prestou serviço, ninguém presta serviço. Porque o altar de Cristo está aqui, na nossa mente. É aqui que ele ministra, não é homem que ministra essa aliança. Meus amados, por que esse povo que estuda? Por isso que eu digo que eles são cães gulosos mesmo, porque eu até entendo, não 100%. Eu não defendo a igreja 100%, porque está aqui para ler. Todos têm uma Bíblia dessa para ler. Todos têm. E por que não lê? Vão só atrás do que o pastor prega. Então, os pastores são cães gulosos 100%. A igreja, 50%. Eu não livro a igreja 100%. Porque ela tem uma Bíblia, não. Todo crente tem uma Bíblia. E por que não lê essas coisas? Nós paramos aonde? A história não foi evidente. Porque aquele que... versículo 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, né? Da qual ninguém prestou serviço ao altar. Ninguém. Então, se pertence a Cristo, não tem altar. Meus amados, me ajude aí. A igreja de Cristo tem altar para homem servir? Prestar serviço? Não tem. Não tem. Ninguém prestou serviço ao altar. 14. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. Não foi da tribo de Levi que recebia dízimo. Então, se Jesus tivesse saído da tribo de Levi, era certo que os dízimos podiam acontecer ainda hoje. Porque era a tribo que recebia dízimo, mas Jesus não pertence à tribo de Levi, pertence à tribo de Judá, pertencia, né? A tribo de Judá, a qual Moisés nunca, presta atenção, meus amados, eu vou lá, vocês vão ter que ter paciência comigo. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Nunca. Tinha sacerdócio na tribo de Davi? Não tinha. Então mudou tudo, meus amados. Mudou tudo. Não podemos misturar as coisas. Versículo 15. Pois é evidente que... versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente. Quando
a semelhança de Melquisedeque, Yahshua, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Outro sacerdote. 16. Constituído não conforme a lei. Não conforme a lei. Então, considerando que esses pastores por aí fossem um sacerdócio, era da tribo de Judá, da onde Jesus nasceu? Né? Não era. Era conforme a graça ou conforme a lei? Conforme a lei. Então, se tem pastor que pastor é sacerdote, esse nome de pastor foi só para enganar, mas é sacerdote. Então, eles não são sacerdote, eles são um estalionatário. Quando eu vejo nessas redes sociais o camarada se levantar e dizer, eu sou pastor, eu já digo comigo mesmo, né? Olha, mais um estelionatário que a Polícia Federal precisa prender. Estelionatário. Conforme a lei de mandamento carnal, nós somos seres espirituais com experiência em carne. Mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Da vida indissolúvel. 17, portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre. Sacerdote para sempre. Porque se na lei e em cima desses altares por aí se muda, porque são sacerdotes, né? E pelo menos ele se declara como sacerdote. Padre é sacerdote. Se tu és sacerdote, se é sacerdote para sempre, se Cristo é o nosso sacerdote para sempre, e nesse lugar tem que levantar outro quando morre, quando fica velho demais, tem que pôr outro. Meus amados, e como que esse povo quer ser cristão desta forma? Como, meus amados, quem pode me ajudar? Ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18, portanto, aqui onde nós íamos começar, né? 18, por um lado, se revoga a anterior. Pelo lado, se revoga a lei que tinha sacerdote. Enquanto não se revogasse a lei sacerdotal, a graça não podia dominar 100%. E até o ano 70, tinha sacerdote ou não tinha? Tinha sacerdote. O templo foi abaixo, mataram os sacerdotes, a lei ficou plena. A lei ficou plena. De outro lado, se revoga a anterior ordenança. Por causa de quê? Foi revogada por causa de quê? Porque era boa, era eficaz? Não. Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Não serve para nada. Não serve para nada. Então, tudo que você praticar mediante a lei não serve para nada. A única coisa que serve a lei praticada hoje é anular a graça de Cristo na sua vida. Você está me entendendo? Na antiga aliança, era certo orar por outra pessoa, sacerdote orar, ia lá, derramava azeite no doente. E nessa nova aliança, não serve para nada. Por isso que eu falei para um camarada essa semana, ele só falou sobre oração, eu digo, a oração não serve para nada. A oração não serve para nada.
não muda nada, não serve para nada. Oração hoje, a oração é o seguinte, meus amados, para não deixar você confuso, amarrado nesse tronco aqui. Ó. A oração, a palavra oração quer dizer falar. Então hoje a nossa oração é falar com Deus. Como Cristo está em todos nós, cada um de nós podemos falar com Ele. Não dependemos de oração de ninguém. Oração de ninguém serve para ninguém. Porque se Cristo, se Deus não ouvir você, vai ouvir o outro? Vai? Não vai. Então não serve para nada a oração. Para outra pessoa não, você tem que falar. A oração é falar com Deus. Então fale você com Deus. Esta é a oração de hoje. E não pedir oração para os outros, nem querer orar pelos outros. Então é esse tipo de gente que nós vemos nessas redes sociais, dentro dessas igrejas aí. Homens querendo interceder. Deixa eu orar por você, eu posso fazer oração por você? Vem aqui que eu vou derramar azeite da sua cabeça, vem aqui que eu pôr a mão. Tudo cão guloso. Tudo cão guloso. Tudo. Enganadores. 19. Vamos ler até o 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Coisa alguma. Então, se você pratica coisas da lei, não serve para nada. Coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança. A esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Amém, meus amados? Você recebe? Você recebe a aliança superior da qual nós chegamos a Deus? Ou você prefere ficar na antiga aliança, nas ordenanças da antiga aliança, que não serve para nada? O que é que você escolhe? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10. Versículo 9. E quando conheceram a graça, que me foi dada, né? Quando conheceram, quando eles conheceram, né? Quem foi que conheceu? Tiago, Pedro e João. Eram as colunas do Evangelho da Graça, né? O Evangelho da circuncisão. E quando conheceram, aqui, cadê o 9? Eu vou ler o 8 para esclarecer um pouco mais. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, você vê o Evangelho da circuncisão, operou eficazmente em Pedro. Por quê? A lei estava plena ainda. Então, como a lei estava plena, o que fosse pregado da lei, valia, estava valendo. Tanto é que, segundo a lei, Pedro matou Ananias e Safira. Segundo a lei. Operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. A circuncisão não era de Moisés? Era. Então o que tem de novo nisso? Que evangelho novo é esse aqui que tem essa circuncisão de Moisés? Nenhum, é um engano. Puro engano. Também operou eficazmente em mim, Paulo falando, em mim, para com os gentios. Então duas leis estavam se cruzando ali. E as duas tinham que funcionar. Né? 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago,
Ceifa é Pedro, né? Tiago, Ceifas e João, os colunas da igreja, os colunas da igreja primitiva. E João, que era reputados colunas, me estenderam a mão. Eu concordo com você. Você está certo. Você está certo, Paulo. Perdoe. Você está certo, nós estávamos errados. Quando que eles estenderam a mão? Quando conheceram a graça de Cristo. O que esses cães hoje deveriam fazer? Eles já reconheceram que há uma graça, mas eles não voltam atrás, não se arrependem. Por quê? Estão enriquecendo. O que ganha menos vive sem trabalhar. Às custas de quê? Da lei, do engano. Porque Tiago, os colunas da igreja primitiva, quando reconheceram, chegou a Paulo e disse: perdão, Paulo. Perdão, nós reconhecemos que a graça foi dada a ti. Era reputado colunas, me estenderam, né? Me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a destra de comunhão, o perdão, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, que era o que? Da lei. A lei foi dada aos judeus como forma de condenação, maldição, e foi o que Pedro, que Tiago e João continuaram pregando: maldição para os seus conterrâneos, seus judeus, que já tinham sido condenados. Faltava o quê? A sentença. E a sentença chegou no meado de 67, né? 67, 66, 3 anos, 67, 67, e terminou no ano 70, quando o templo foi abaixo e mataram os sacerdotes e acabou tudo. Você está entendendo? 10, vamos ver até o 10, né? Versículo 10. Recomendando-nos somente, foi ainda os da lei, da circuncisão. Olha a recomendação que eles fizeram para Paulo. Recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres. Alguém se lembra dos pobres hoje? Meus amados, qual é a ministração da lei hoje? O bolso da igreja. Os pastores hoje não estão preocupados com o pobre, estão preocupados com o bolso da igreja. Porque o dízimo era assim: se recolhia o dízimo e o que sobrasse, cada 3 anos, o que tivesse nos celeiros era distribuído para os pobres. Não era para comprar avião, não era para comprar fazenda. Eu vou tirar a palavra avião, porque naquela época não tinha avião, mas tinha fazenda. Não era para comprar fazenda e nem palácio, que já tinha palácio naquela época. Era para quê? Ajudar os pobres. Meus amados, versículo 10 nós estamos: reconhecendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também esforcei por fazer. Paulo se esforçou para ajudar os pobres. Amém, meus amados? Então está aí a graça de Cristo, que nos corta, que nos edifica, que nos fortalece, que nos mostra onde que os lobos se escondem. Os lobos não estão escondidos dentro de uma caverna de pedra, não. Estão escondidos nesses locais aí chamado igreja. Chamado igreja. Atos dos Apóstolos.
Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Tem essa passagem, mais 3 passagens só. Capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Vou ler um pouco meu rápido. Fica atento aí, com seus ouvidos atentos. Entretanto, certo homem chamado, vamos ler, eu comentei neste antes, né, que Pedro matou Ananias e Safira. Vem aqui a história delas, né? A lei cuidava do bolso e Pedro era isso que ele estava cuidando. Pedro não cuidava de alma. Quem cuida de alma é a graça. E alma, não é, eu estou falando alma que vai para o céu, não. Alma são alegrias. Então, se você está doente, se você é pobre, que alegria ter um pobre que não tem um prato de comida na sua mesa. Então, se você cuida de almas, você vai tentar devolver alegria a essas pessoas, né? E Pedro, cuidando do bolso, olha o que aconteceu e que acontece hoje. Quem não cuida de alma, cuida de bolso, cuida de cartão de crédito. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. A propriedade era de Pedro ou era de Ananias? Era de Ananias. Se era dele, ele podia fazer o que quisesse. Não era de Pedro. Então você vê que Pedro, ele não estava preocupado com vidas, com aquele casal, se a vida deles estava boa, sexualmente, espiritualmente, saúde. Não, Pedro estava preocupado com o quê? Com o bolso. Vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, teve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então Ananias, ele tinha uma casa, ele tinha uma propriedade, a propriedade era dele. Então ele vendeu e combinou com a mulher: vamos dar X para ir para os apóstolos, que não é para Deus, é para os apóstolos. Era para os apóstolos, né? Vamos dar X. Pronto, levaram X. Mas só, a turma disse que foi Pedro disse que foi Espírito Santo. O Espírito Santo é uma banana. Foi fofoca. A fofoca sempre andou rápido, nem diz o próprio nosso uma banana. Meu não é. Nem diz o presidente Lula. Que a mentira tem passos largos, anda rápida. Então, quando Ananias vendeu a propriedade, a notícia correu lá em Jerusalém. Foram falar para Pedro: ó, camarada lá, ó, vendeu a propriedade. Mas era dele. Ele faz dela o que ele quiser. 3. Então disse Pedro a Ananias: você vê, meus amados, hoje, você vê que quando se morre uma pessoa, ou seja, em qualquer lugar, a primeira preocupação daquele povo que está ali é quem vai levar a notícia para os parentes que não sabem que aquela pessoa morreu ali. Pedro estava preocupado com isso. Qual era a obrigação de Pedro antes de cuidar do bolso? Avisar para a esposa que estava em casa: ó, teu marido morreu. A causa, vem aqui que nós vamos explicar. Mas foi isso que aconteceu? Não. Pedro não estava preocupado com a esposa, com seus filhos. Pedro estava preocupado com o bolso. E é o que nós vemos hoje. A mulher teve a parte do preço, levando o restante, depositou os pés dos apóstolos. 3. Então disse Pedro a Ananias: porque encheu Satanás, porque você teve uma ideia ao contrário. Teve uma ideia ao contrário. A palavra Satanás é uma ideia ao contrário. Talvez Pedro, aliás, talvez Ananias tenha comentado, né? Como naquela época, nessa época aqui, presta atenção, meus amados, é preciso se analisar as coisas.
Naquela época, Jesus prometendo voltar, e na mente dos pregadores da lei, a volta de Jesus era o fim do mundo. Então aquelas pessoas que tinham aceitado o evangelho de Pedro, tinha as propriedades, então vamos vendendo e ajudando os pobres, né? Ajudando os pobres. Talvez Ananias tinha comentado isso, mas a propriedade era dele, ele podia se arrepender a qualquer momento. Não, eu vendi, não vou dar mais não, eu vou fazer outra coisa. Não vou dar mais não, eu vou dar só uma ajudinha. Né? Eu só quero que você entenda a preocupação de Pedro, e é a mesma preocupação dos pastores hoje. Satanás, o seu coração, a palavra Satanás é uma ideia contrária. Porque você entrou na sua mente uma ideia contrária. Por que você combinou com a sua mulher para não dar mais o dinheiro para mim? Você já tinha prometido para mim? Né? O camarada me promete uma geladeira. Oh, toda vez que eu vejo ele, eu vou cobrar. Cadê a geladeira? O teu coração, para que mentisse a quem? Mentisse, olha aqui, mentisse ao Espírito Santo, a Pedro. Então, nós estamos vendo aqui que Pedro estava querendo se passar pelo Espírito Santo. Mas aqui não tem Espírito Santo aqui no meio, aqui é a fofoca que já tinha corrido. Se a propriedade era de Ananias, ele podia fazer o que quisesse. Reservando parte do valor do campo, né? 4. Conservando-o porventura, não seria teu? Se eu fosse no dia de hoje, a resposta era essa. Então, é minha, eu faço dela o que eu quero. E vendendo, não estaria em teu poder? Então o dinheiro não estava no poder de Ananias. Se ele não quis dar mais, é problema de Ananias, Pedro. Você não tem nada a ver com isso. A propriedade não era tua. Não estava o teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, né? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você vê, Pedro aqui está se passando por Deus, e os pastores por aí afora estão se passando por Deus, porque a propriedade era de Ananias. Deus nunca pediu um centavo a ninguém. Deus não precisa de um centavo de ninguém. Você vê logo aqui que não tem Espírito Santo aqui no meio. Homens querendo, que toda a vida quiseram isso, né? Toda a vida quiseram isso. Se passarem por Deus. Toda a vida. Desde o princípio do mundo. Até hoje. E o que acontece nesses pastores hoje? Fazem a fofoca para o pastor de noite, no altar. Lá e vem as mentiras. Que Deus me falou, que Deus me mostrou. Não. A fofoca já correu lá atrás, é que ninguém viu. Mas a Deus. 5, vamos ler até o 9. 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Estava na lei. A lei era o ministério de morte. Não era um ministério de bênção. Então, se você vive nesse ministério aí esperando bênção, você está enganada. Por isso, meus amados, quando você vê alguém, você vê que aquela pessoa pratica a lei e porventura recebeu alguma bençãozinha, não foi de Deus. Não foi. Talvez até pelo fruto do seu próprio trabalho. Porque as pessoas têm essa mania, trabalha que nem eu, é que nem eu. Eu trabalho 24 horas por dia. Então, se eu sou abençoado desses meu trabalho, esforço meu, Deus apenas me deu saúde, me deu inteligência, sabedoria, mas quem comprou foi eu.
é fruto do meu trabalho. Mas as pessoas têm costume de acontecer essas coisas, não, Deus me deu. Será que Deus não queria? Será que Deus não quer que você tenha uma fazenda? Será que Deus quer, aliás, né? Será que Deus quer que você tenha uma fazenda, você que não tem? Deus quer? Não quer. Deus não quer que você tenha uma fazenda. Se ele quisesse que você tivesse uma fazenda, por que ele não dá? Se ele pode todas as coisas. Não, Deus até ele concorda com você que você comprasse uma fazenda. Deus gostaria, né? Mas não depende de você. Deus não dá, né? Se Deus não dá, porque Deus não quis. Não é que Deus não quis, Deus pode, né? Por exemplo, eu já tive uma, mas gostaria de comprar outra caminhonete. Eu vou esperar que Deus me dê? Será que Deus quer que eu tenha essa caminhonete? Não, Deus não quer que eu tenha uma caminhonete. Porque se Ele quisesse, Ele já tinha me dado. Porque Ele pode todas as coisas. Depende do quê? Do meu esforço. Ele apenas vai me dar saúde, sabedoria, entendimento, né, para essas coisas. Você discernir. Expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. É isso aí que se prega dentro das igrejas hoje. Temor. Se você não der o Deus, você vai para o inferno. Você vai queimar no inferno. As palavras de Pedro. Aí o povo com medo, dá abismo, não sai de lá. Sair daqui, vai voltar mais 7. Demônio saiu daí, vamos voltar com mais 7. Não sai. Temor. 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Nem foi avisar a mulher para vir para o velório de quem? Do seu marido. Nem foi. Por quê? Morreu. Não deu dinheiro para nós? Se foda. Perdão a palavra. Não deu dinheiro para nós? Que se dane. Vão enterrar, não vai avisar a esposa. Porque não estão preocupados com alma, estão preocupados com o bolso. E é o que nós vemos hoje. 7. Quase 3 horas depois. Lá vem Safira. Eu vou lá para a casa de Deus. Vou orar, vou buscar Deus na casa de Deus. Chegou lá, morreu também. Chegou lá e encontrou só a notícia que já tinham enterrado o marido dela. Nem avisaram sequer. Depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreram, né? Nem foi avisada nem nada. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, olha a palavra da lei, a palavra de morte, operando na lei. A lei era essa. Esse é o ministério da lei. Perguntou-lhe, diz-me verdadeira, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu, portanto, 9, versículo 9, tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Morreu. Essa palavra da lei era um ministério de morte, condenação e morte, das quais os crentes querem andar por ele. Tem umas coisas aqui, a hora avançou rapidão. Abra sua Bíblia em Tito. Deixa eu ler isso aqui rápido. A hora avançou. Tito capítulo 1, versículo 11 e 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou, não manifesta mais, se manifestou salvadora a todos os homens, e educando-nos. É para isso que a graça nos serve, porque no Espírito nós já estamos salvos, né? Então a graça serve para nos educar,
educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sentados, que nome que é esse? No presente século, sensata e justa, né? Sensata, justa e piedosamente. E ali até o 12. E piedosamente. 13, vamos ler o 13. 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando, ele não já tinha morrido? Mas ele estava aguardando a volta, o julgamento, o juízo que aconteceu no ano 70. Amém? Eu vou pular essa passagem, você lê aí, vamos terminar isso aqui. Jó, eu não vou ler, eu vou só dizer, você marca aí no papel, você lê depois. E já lemos várias vezes isso aqui, Jó 42, 5. É que vai dizer, eu conhecia Deus só por ouvir. Deus cura, Deus salva, só por ouvir. Deus prospera. Mas agora, Jó está dizendo, agora eu vejo Deus. Volta a sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Só o versículo 1. E depois nós vamos para Romanos. E encerramos hoje, tá bom, meus amados? Aqui, só o cabeçalho, isso aqui não faz parte. Isso aqui é coisa de Hugo Saint-Cher. O cabeçalho aqui, o título, né, o tema aqui. Isso aqui não pode se contar com palavra bíblica. Isso aqui foi inventado por Hugo Saint-Cher. E o tema, nem todas nossas ministrações tem um tema, né? Então, o Hugo Saint-Cher deu um tema para essa passagem que nós vamos ler aqui. O tema diz, ou a lei ou Cristo. E aí? Você que vive na lei? Ou a lei ou Cristo? Não podemos seguir os dois. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aqui não precisa fazer campanha de libertação, não. Nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo. É o que os crentes estão fazendo. Submetendo de novo a lei, dando dízimo, buscando Deus no monte, fazendo jejum, né? Fazendo Páscoa. Submeteis de novo a julgo de escravidão, era a lei. Que era a lei era esse ministério de escravidão, de escuridão, de morte. Era essa administração. Por isso que Pedro, pregando lei, a palavra dele teve poder para operar. E matou Ananias e Safira. Preocupado com dinheiro. Alguma passagem dessa que nós lemos de Ananias e Safira, Pedro se mostrou preocupada com a vida de Ananias e Safira? Não, preocupado com dinheiro. Por que você não deu o dinheiro todo? E assim os pastores vivem hoje, meus amados. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Então, meus amados, liberdade é assim. Nas igrejas não tem liberdade, porque a liberdade, a palavra liberdade, quer nos mostrar o que? Igualdade. Há alguma igualdade dentro dessas chamadas igrejas? Pastores querendo passar por Deus, semideus, e os outros, miseráveis.
Se não der o dízimo, vai para o inferno. O pastor entra na igreja, tá lá 2.000 pessoas, tudo sentadinho ali, o culto não começou ainda, tá lá sentadinho, fazendo uma fofoca do lado, uma fofoquinha do outro. De repente, entra o homem lá, todo mundo se levanta. Semideus. Romanos capítulo 5, para nós encerrar hoje. Romanos capítulo 5, versículo 17. Versículo 17. Se pela ofensa de um, quem foi essa ofensa de um? Adão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Então a velha aliança era um ministério de quê? De bênção ou de morte? De morte, das quais os crentes estão andando. Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão o quê? Reinarão em vida. O que é que os crentes dizem? Não, eu vou reinar com Jesus quando eu morrer. Quando eu morrer, eu não vejo a hora de eu morrer para me reinar com Jesus. Não, reinarão em vida por meio de um só. Quem é esse um só? Cristo Jesus. Ou como nesse meio aqui, como o Jesus era o corpo, aqui Paulo ainda está dizendo Jesus Cristo, né? Se referindo ao corpo ainda, porque ele estava no reinado. Você vê a palavra é reinado. Você vê, presta atenção, você vê a conjugação da palavra. Aqui nós estamos lendo sobre reinado. E nós reinamos em vida. Os crentes querem reinar em morte, na morte. Você vê a conjugação da palavra, meus amados. Que as pessoas não fazem conjugação da palavra e fala muita besteira e a igreja aprende só besteiras. Só besteiras. Eu vou ler o 18, 1h12. Eu vou ler o 18 aqui, para nós encerrar. Pois assim como por um só, pois assim como por uma só ofensa, Adão, palavra de ofensa, Adão veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Você vê que a condenação, veio de muito atrás. No ano 70, no meado de 67, chegou o que? A sentença. A condenação. Assim também, por um só, agora é por um só ato de justiça, veio o que? A graça. Por um só, quem é? Jesus. Yahshua, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justiça, para a justificação, a justificação que dá vida. A justificação que dá vida. Você vê que na velha aliança não tem nada de justificação de vida, era só morte e condenação. Você recebe, meus amados, esta palavra? Se você recebe, porque você já entendeu, na sua mente já foi imprimido este evangelho de Cristo. Aí quando você ouve esta palavra, você vai entendendo tudo. Agora, quem não tem o evangelho de Cristo imprimido na mente, aí não entende nada. Você fala, não entendem nada. Amém, meus amados? Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje,
mas por toda a sua vida. Amém? Em todas as áreas da sua vida. Paz eterna e até quarta-feira, assim Deus permita.